E aí, beleza? Eu sou o Davi Ribeiro, do canal Davi Ribeiro, e aqui nós falamos sobre automação, low code, no code, inteligência artificial e muito mais. No vídeo de hoje, eu quero ensinar para vocês o que é API, chave de API, webhook, enfim, todos esses termos que são bastante utilizados no mundo da automação. E para começar, eu quero explicar para vocês o que é uma API. API basicamente é Application Programming Interface, que é um termo em inglês que significa interface de programação de aplicativos. Tá, mas na prática, o que é isso? O que isso significa? Basicamente, é um canal que permite que softwares diferentes se comuniquem entre si. Ou seja, é uma ponte de comunicação entre duas aplicações. Para ficar mais lúdico aqui, eu vou fazer um desenho aqui. Vamos imaginar o seguinte: imagina que você chega num restaurante, tá? Tá um desenho bem feio aqui, mas vamos imaginar. Imagina que você chegou no restaurante e aí você quer fazer o seu pedido, tá? Eu vou colocar aqui a cozinha, tá? Nós temos a cozinha, e nós temos aqui você. O que acontece? Imagina o seguinte: para o seu pedido chegar até a cozinha, né, para você fazer um pedido, você está com fome, você quer comer, você precisa fazer com que o seu pedido chegue na cozinha. E geralmente quem que vai fazer essa comunicação aqui entre vocês dois? Geralmente nós temos uma figura chamada garçom. Então, o garçom, ele vai até a sua mesa, ele pega o seu pedido, anota o seu pedido e leva até a cozinha. Então, galera, nesse exemplo que eu estou dando aqui para vocês, essa daqui, né, o garçom, ele seria a nossa API. Né? O garçom seria o canal de comunicação entre esses dois ambientes, entre esses dois aplicativos. Então, é assim que funciona uma API. Tá? Ela cria uma conexão, ela cria um canal de comunicação entre duas aplicações que originalmente não têm comunicação, né, nativa. Beleza? Então, basicamente, esse é o conceito de API, da forma mais simplificada possível. E aí, continuando aqui, vamos falar um pouco sobre os benefícios da API. Por que a gente utiliza a API? Basicamente porque a gente vai ter uma integração mais fácil. Então aqui a gente tem a possibilidade de integrar diversos sistemas, né, conectar sistemas entre si para que eles troquem dados. E hoje em dia, galera, todos os aplicativos que você utiliza, todos os sites que você conhece, eles utilizam API. Tudo hoje em dia funciona na base de API e webhook, tá bom? E aí a gente tem também a questão de automação, então a gente consegue automatizar processos, reduzindo assim o trabalho manual. E aí a gente tem também a questão de escalabilidade, porque a gente consegue aumentar a capacidade de integrar novos serviços e funcionalidades através de API. Então aqui a gente tem exemplos de APIs conhecidas, como por exemplo a API do Google Maps. Então a API do Google Maps permite adicionar mapas e aplicações em qualquer lugar. Então, por exemplo, digamos que você vai criar um aplicativo parecido com o iFood, sei lá, ou então criar um aplicativo parecido com o Uber. Para fazer isso, você vai utilizar a API do Google Maps, ou seja, você vai se conectar com esse aplicativo para conseguir consumir um serviço deles. Então você vai consumir o serviço do Google Maps de fornecimento de mapas. Beleza? Então é mais ou menos assim que funciona. A gente tem a API do Twitter, que fornece acesso a tweets, dados antigos do Twitter, enfim. E a gente também tem uma API bem conhecida, que é a API do Stripe, que é um dos maiores sistemas de pagamentos online que existem no mundo, beleza? Então, é basicamente isso que a gente tem aqui sobre APIs. E aí a gente vai falar um pouco sobre os métodos HTTP. O que acontece? Toda vez que a gente fala de API, tá, a gente também vai falar sobre requisição HTTP, beleza? E aí requisição HTTP vai funcionar da seguinte maneira: você vai fazer alguma operação, tá? E aí as operações, elas são executadas nesses métodos aqui. A gente tem o método get, a gente tem o método post, a gente tem o método put e o método delete. Então sempre você vai usar algum desses aqui. Existem mais métodos, tá? Esses aqui não são os únicos, mas são os mais conhecidos, né? Os mais utilizados. Então a gente tem o método get. Então toda vez que a gente precisar buscar alguma coisa, obter alguma informação, né, a gente vai utilizar o método get
porque no get a gente vai buscar os dados de algum lugar. Quando a gente vai utilizar o método post, tá? Quando a gente vai utilizar o método post, geralmente a gente está enviando dados para outro lugar. Então, digamos que eu estou enviando uma encomenda lá para o Rio Grande do Sul, tá? Então, nesse caso, eu estou, né, postando, enviando. Então, esse aqui é o fundamento do método post. E aí a gente tem o método put, que geralmente é feito para atualizar alguma coisa que foi enviada. Então, digamos, eu fiz um método post enviando os dados para uma planilha. Só que eu estou precisando atualizar somente uma informaçãozinha que foi enviada. Então, eu vou utilizar o método put porque ele é o apropriado para atualizar algo. E aí a gente tem o método delete, porque o nome ele já é autoexplicativo. A gente vai utilizar ele quando a gente quiser excluir alguma coisa, beleza? E aí, continuando, a gente tem aqui a parte de representações, tá? Essa parte aqui já é entrando um pouco aqui na parte de cabeçalho, né? De headers, tá? Então, as representações, elas vão ser o seguinte, quando a gente está mandando uma requisição, a gente tem que passar a seguinte informação, qual é o formato dos dados que eu estou enviando. Então, a gente vai geralmente utilizar esses dois parâmetrozinhos aqui, né? Um ou outro, ou então os dois juntos. O content type e o accept, tá? Eu vou falar um pouco para vocês disso agora. Então aqui é mais ou menos a estrutura, tá? Mais ou menos não. Essa daqui é a estrutura de uma requisição HTTP, certo? Uma requisição para APIs. Quando a gente quiser fazer aí uma conexão via API, a gente vai seguir essa estrutura aqui. A gente vai ter o endpoint. Quando você ouvir esse nome aqui, ó, endpoint, nada mais é do que o endereço, ou seja, a URL na qual você está enviando dados. Beleza? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, o endereço para o qual se faz a requisição. Então, por exemplo, HTTPS, enfim, continua a URL. Então, endpoint, toda vez que você ouvir essa palavra, lembra que é a URL, é o local que você vai enviar os dados, certo? É o endereço que você vai enviar os dados. Aí a gente entra na parte de método, que eu falei para vocês agora há pouco. É o método que ele vai definir qual ação que a gente quer fazer. Então, é get, é post, é delete, enfim. Aqui a gente vai inserir o método. E aí a gente tem o header, ou o cabeçalho, tá? E o que vai no cabeçalho? O cabeçalho ele te permite passar algumas informações, como, por exemplo, content type, né, que é o tipo de conteúdo que você está enviando, authorization e API key. Eu vou falar agora um pouco sobre API Key, a chave de API. O que é uma chave de API? Vamos também aqui fazer um exemplozinho bem lúdico. Vamos pensar o seguinte. Vou desenhar aqui. Imagina que eu tenho um apartamento, tá? Eu tenho um apartamento. Aí digamos que tem uma pessoinha aqui que está querendo entrar no meu apartamento. Só que para essa pessoinha entrar no meu apartamento, ela precisa informar uma senha, tá? Vou colocar aqui, senha secreta. Beleza? Essa pessoa precisa informar a senha secreta para entrar nesse ambiente, tá? E aí, neste caso, a nossa senha secreta seria a chave de API, beleza? A chave de API é um token, tá? É um código que te permite acessar determinado ambiente. Ou seja, para você conseguir enviar ou então para você conseguir buscar dados de algum aplicativo, você precisa passar por essa autenticação. Você precisa fornecer a senha secreta. Então, toda vez que você ouvir falar de token ou chave de API, API Key, sempre lembra disso daqui, tá? É a senha secreta para você acessar aquele ambiente. Fechou? E aí, voltando aqui. Aí a gente também, né, na estrutura, a gente tem o body, tá? Que é o corpo da requisição. Aqui no body, geralmente você vai ter um body, você vai ter um corpo, geralmente, tá? Quando você está enviando dados, ou então, ou seja, quando você estiver aqui no método post, por exemplo, quando você está enviando dados, você precisa, né, enviar um body, enviar o corpo da requisição, o conteúdo que vai ser enviado lá para o aplicativo que você quer se conectar. Então, por exemplo, aqui no corpo a gente pode enviar uma mensagem, né? Uma mensagem contendo dados em JSON ou XML. Geralmente é JSON, tá?
Esse aqui é o formato mais utilizado nas requisições, nas APIs, esse aqui é o formato mais utilizado. Depois eu posso trazer um vídeo para vocês explicando o que é JSON, o que é essa estrutura, tá? Mas saibam que JSON é o formato mais utilizado. Por quê? Porque ele é o mais legível para seres humanos e também é o mais legível para máquinas. Fechou? E aí, aqui no body, a gente vai enviar dados como nome, telefone, data, endereço, preço, formato, enfim, todas as informações a gente vai enviar no body. Só que, por exemplo, aqui no método get, quando a gente está utilizando o método get, geralmente a gente não precisa enviar um corpo. Porque como a gente está buscando uma informação no lugar, né, a gente quer puxar a informação de algum aplicativo, a gente não precisa enviar um body, a gente não precisa enviar dados. A gente quer justamente buscar dados. Então aqui, no método get, você não precisa mandar um body. Tá? Geralmente é no método post ou então no método put. Aí nesses métodos você geralmente vai utilizar um corpo. Perfeito? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática, como que é essa estrutura aqui. Então eu vou abrir aqui a plataforma da OpenAI. Tá? Plataforma da OpenAI. Eu vou abrir aqui a documentação. Deixa eu pegar aqui o seguinte. Vou abrir aqui API Reference. Eu vou abrir aqui o seguinte, Assistance, tá? Assistance. Beleza. Então, olha isso daqui. Vou dar um zoom. Opa, dei demais, tá aqui. Pronto. Então, olha só isso daqui. Essa é uma estrutura, tá? Essa é uma estrutura de requisição nos moldes que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, o que a gente tem aqui em primeiro lugar? A gente tem o endpoint, tá? A gente tem a URL no qual a gente vai enviar dados. Então, tá vendo? A gente tem um endpoint que é a URL e aqui na documentação da OpenAI está mostrando para a gente que a gente tem esse endereço aqui. É para esse endereço aqui que a gente vai enviar dados. Aí a gente tem também o cabeçalho, tá? Cabeçalho. Então, como eu estou falando para vocês aqui, a gente tem o header, tá? Nós temos o cabeçalho. E aí o nosso cabeçalho é o seguinte, nós temos o content type application JSON, ou seja, esse daqui é o tipo de conteúdo que eu estou enviando, tá? O tipo de conteúdo que eu estou enviando é o quê? É um JSON. Então é isso que eu estou falando aqui, ó, no cabeçalho da requisição. E aí em seguida a gente tem o authorization, tá? Authorization, ele também vem no cabeçalho, também é um header. E aqui no Authorization eu vou passar a chave de API, ó, OpenAI API Key. Então é aqui no cabeçalho que eu vou passar essas informações, o tipo de conteúdo e a chave de API, tá? A chave de API ela é utilizada para, como eu falei para vocês, me autorizar a acessar esse ambiente, fechou? E aqui também, para terminar o cabeçalho, a gente tem esse OpenAI Beta, tá? Assistance V2. Isso aqui é só um parâmetro que você precisa passar. E aí tá vendo aqui, ó, essas letrinhas? O que cada uma delas significa? CURL, obviamente, é a URL, o endpoint que a gente quer enviar os dados. H, toda vez que você vê esse H, significa header, ou seja, são as informações que vêm no cabeçalho, no header. E toda vez que você vê esse D, significa data, ou seja, dados. Quais são os dados que você está enviando? É aqui que você vai passar o corpo da requisição. É aqui que você vai enviar o body. Então aqui, ó, o que a OpenAI está mostrando para a gente? Que no body você precisa enviar esses dados aqui, tá? Você precisa enviar esses dados aqui no body, que é o corpo da requisição. Então é assim que você lê qualquer documentação. Toda vez que você vê uma documentação de qualquer aplicativo, sempre vai ter, tá? Você sempre precisa procurar, ó, tem que estar nesse modo aqui, ó, CURL. Se tiver em Python vai estar diferente. Então você sempre tem que deixar nesse modo CURL e aí você vai conseguir ler, né? Ler entre aspas, como que você vai enviar esses dados, tá? Para a API que você quer se conectar. Então é só seguir essa estrutura aqui que vai dar certo. Fechou? E agora a gente vai falar sobre status code, tá? O código de status. Como é que funciona o código de status? Na verdade, o que é um código de status? O status code é o seguinte: toda vez que você tentar fazer uma requisição de API, você vai obter uma resposta. Porque
as APIs elas funcionam da seguinte maneira. Pedido, vou até aproximar aqui. Pedido e resposta. Então, toda vez que você for trabalhar com a API, ou requisição HTTP, enfim, toda vez você vai lidar com essa dinâmica aqui. Um pedido e uma resposta. Então, ou seja, se eu estiver tentando puxar algum dado da planilha do Google Sheets via API, se eu conseguir esses dados com sucesso, eu vou obter uma resposta. Então, eu fiz um pedido e obtive uma resposta. E aí, na resposta, veio junto os dados que eu pedi. Ou então, digamos que eu tento fazer a mesma operação, eu tento buscar dados de uma planilha do Google Sheets via API, porém dá um erro, tá? Dá um erro. E aí, esse erro também é uma resposta, tá? Eu estou recebendo a resposta de que a minha requisição, a minha solicitação teve um erro. Então, sempre vai funcionar nessa dinâmica, pedido e resposta, pedido e resposta. Você sempre vai ter um feedback da operação que você está realizando. E aí, é para isso que serve o status code. O status code ele vai te dar o status do teu pedido, tá? E aí, geralmente, ele vem acompanhado de um código. Então, como que funciona? Se a sua requisição ela der um status na casa de 100, tá? Na casa 100, significa que o seu pedido foi recebido, mas ainda está sendo processado, tá? Significa isso. Toda vez que a sua requisição der na casa de 200, né, der um status code na casa de 200, significa que a sua requisição ela foi um sucesso, ela foi recebida com sucesso e está sendo processada, tá? Na verdade, foi processada já. Então, aqui a gente tem algumas variações, como por exemplo, o status code 200, toda vez que der esse statuszinho aqui, ó, 200, significa, ok, significa que a requisição foi bem sucedida, tudo certo, perfeito. Quando der o 201, tá? Se der status code 201, significa que um novo recurso foi criado, tá? Como resultado da requisição. Se deu 204, significa que a requisição ela foi bem sucedida, mas não tem nada para te dar de resposta. Só que geralmente, você vai receber só o status 200, tá? Geralmente você vai receber o status 200, tá? Se tiver sido um sucesso. Aí a gente tem o status code na casa de 300, que significa que alguma coisa precisa ser feita ainda para completar o teu pedido. E aí a gente entra no status code 400. Esse daqui é o status code que ninguém quer ver, porque é o status code de erro. Tá? Significa que toda vez que você fizer uma requisição e der um status code na casa de 400, ou seja, 401, 403, 404, significa que a sua requisição ou ela está incompleta ou ela está incorreta. Tá? E aí, ó, por exemplo, a gente tem o status code 400, que é o bad request, ou seja, a requisição é inválida ou mal formada. A gente tem o 401 unauthorized, que significa que você precisa fazer uma autenticação. Isso aqui acontece, ó, o 401 acontece geralmente quando você não está enviando a chave de API, tá? Ou então a chave de API ela está desatualizada, você precisa gerar uma nova, enfim. Toda vez que der algum erro relacionado à autorização, autenticação, vai dar 401. Tem o 403 forbidden, tá? que é quando o servidor não entendeu a requisição. E o 404, na verdade, o 403, o servidor entendeu, mas ela foi recusada. Tá? E aí o 404 not found, essa daqui com certeza vocês já viram quando vocês tentaram abrir um site que já estava fora do ar. Tá? Acontece o 404 quando o recurso solicitado ele não pôde ser encontrado. Ou seja, se um site está fora do ar, ele não pôde ser encontrado, vai dar aquele 404 na sua tela. Perfeito? E aí a gente tem os status code do tipo 500. O que significa status code do tipo 500? É um erro no servidor. Aqui, ó, 400, os erros 400, na casa de 400, é sempre um erro que geralmente ele está do lado do cliente, tá? Ou seja, ele está do seu lado, tá? Do lado do cliente. Agora, um erro do lado do servidor é um erro do lado do back-end, tá? Alguma coisa no back-end está errada. Ou seja, a gente tem
o código 500, que é erro no servidor, então é um erro, enfim, inesperado ali no servidor. A gente tem o 501, que significa o servidor não suporta a funcionalidade, e o 502, que é o servidor agiu como gateway ou proxy e recebeu uma resposta inválida. Ou seja, toda vez que der erro 500, significa que é algo errado lá no lado do servidor, beleza? Então é mais ou menos assim, tá? É mais ou menos assim que funcionam os status code, tá? Cada um deles vai significar alguma coisa diferente. E aí você precisa estar atento para ver se é algo que você está enviando de errado, tá? É algo que você tem controle, ou então é algo que você não tem controle. Aqui, quando dá erro 400, por exemplo, tá? Geralmente o 400 bad request, geralmente é um erro na sua requisição, ou seja, é algum caractere errado, é alguma vírgula que está faltando, é alguma chave que está faltando, é algum caractere que está causando erro, como por exemplo, quebra de linha, né? A quebra de linha, que é o nosso enter, tipo assim, a gente tem o texto em linha, aí a gente dá enter e aí o texto vem para baixo. Isso daqui é chamado de quebra de linha. Às vezes, essa quebra de linha causa erro na requisição, tá? E várias outras coisas também podem causar erro. Então, tem vários detalhezinhos que podem causar esse erro 400 aqui, tá? E geralmente isso é relacionado, esses erros que eu acabei de falar para vocês, de caracteres, geralmente eles estão aqui no body, ou então na URL, tá? E aí, prosseguindo, nós vamos falar sobre os webhooks, beleza? Vamos falar sobre o webhook. O webhook é um método de comunicação entre sistemas também, tá? Só que ele vai funcionar de uma maneira diferente, beleza? Ó, ao contrário de uma API tradicional, onde o sistema solicita ativamente as informações, o webhook funciona em um modelo push, ou seja, ele envia e recebe os dados apenas quando acontece algum evento específico. Eu vou fazer mais uma ilustraçãozinha aqui para vocês para ficar mais palpável. Vamos imaginar o seguinte. Imagina que você bateu o seu carro, tá? Você bateu o seu carro e aí você vai levar o carro no mecânico. Carro no mecânico. Beleza. Só que aí você vai deixar o seu carro no mecânico, tá? E aí você, poxa, os dias estão passando, passa um dia, passa 2 dias, e aí você manda uma mensagem, ou então você liga lá para o seu mecânico. Oi, cara, eu queria saber se meu carro já está pronto, tá? Então o que você está fazendo? Você está indo atrás das informações, tá? Você está buscando dados. Ou seja, você está buscando a informação se o seu carro já está pronto ou não. E aí o cara fala, não está pronto ainda. Aí beleza. Aí passa mais um dia, você liga de novo. Oi, e aí, o carro já está pronto? Aí o cara, não está pronto. Beleza. Passa mais outro dia e você liga novamente. Cara, meu carro já está pronto. Cara, pô, tô andando de pé aqui, tô ficando agoniado já. E aí o cara fala, não está pronto ainda. Então, olha, percebe como essa comunicação é ineficiente nesse caso, tá? E aí agora vamos imaginar um segundo cenário. Imagina que você levou o carro no mecânico, só que aí o mecânico ele falou o seguinte, cara, eu vou te ligar quando o carro estiver pronto, beleza? Então, quando esse evento acontecer, tá? Quando esse evento aqui acontecer, aí você vai receber a notificação, né? Você vai receber a ligação que o carro está pronto. O evento aconteceu. O evento chegou. O carro está pronto. Você recebe a informação. Beleza? Então é assim que funciona um webhook. O webhook ele funciona desse modelo aqui. O webhook, quando a gente fala de webhook, você não precisa ir buscar informação. Você não precisa ligar para o mecânico para saber se o carro está pronto. O webhook ele funciona como se fosse um alarme, um sininho, enfim. Ou seja,
Você só vai receber os dados quando algo acontecer, quando a coisa acontecer. Você não precisa ficar indo lá buscar a informação. A informação vem até você. Então, é assim que funciona o webhook. Tá bom? É dessa maneira que funciona o webhook. Não sei se ficou muito claro, mas, enfim, é isso daqui. É só lembrar disso. O webhook ele vai receber os dados quando alguma coisa acontecer. Então, tal que o nome webhook literalmente é gancho da web. Tá? É isso que significa. Ou seja, você vai deixar um gancho em algum lugar. Tá? Você vai deixar um gancho. E aí, toda vez que alguma coisa acontecer, ó, seu gancho vai ser puxado e aí você vai ser notificado disso. Basicamente, da forma mais simples possível que eu posso trazer aqui, é assim que funciona o webhook. Tá? Isso que é um webhook. Então, aqui a gente tem o seguinte, funcionamento técnico, a gente tem a URL do webhook. Então, a gente, por exemplo, quando você tem um webhook, você tem um endpoint, você tem um endereço. E aí você vai pegar essa URL e aí você vai inserir dentro do software, e você vai inserir dentro de um aplicativo, por exemplo. E aí você vai dizer para aquele aplicativo o seguinte, ó, toda vez que acontecer tal coisa, manda notificaçãozinha nessa URL aqui, tá? Manda a notificação para esse endereço aqui. Aí, quando acontecer tal coisa, quando acontecer tal evento, quando o carro ficar pronto, aí os dados, né? O aviso vai ser enviado para o seu endereço. O aviso vai ser enviado para a sua URL, que é a URL do seu webhook. Beleza? E aí, geralmente, você vai receber os dados no formato JSON também. E aí, quais são os benefícios de trabalhar com webhook? Também a gente pode automatizar muita coisa. Então, a gente vai ter aqui a possibilidade de trabalhar com eventos, né? Esses eventos eles vão ser tratados automaticamente, eliminando a necessidade de polling constante. Polling é aquele método que eu falei para vocês, de ficar ligando para o mecânico. Ficar indo, saber se a informação está pronta a cada 5 minutos. Ei, tá pronto? Ei, tá pronto? Não, né? Não, esse não é o método mais eficaz. O método mais eficaz é o webhook, tá? Porque o webhook ele trabalha no método push, ou seja, no método push ele recebe os dados ali automaticamente assim que eles acontecem. E aí, enfim, é isso que eu acabei de falar, tempo real, né? As notificações são quase instantâneas dos eventos. E aí, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar, por exemplo, no seguinte. Quando você está fazendo uma compra, tá? Quando você está fazendo uma compra. Eu vou trazer mais um exemplo aqui para vocês, para deixar mais claro ainda. Quando você está fazendo uma compra, sei lá, uma compra na Amazon. Amazon, tá? Você vai fazer sua comprinha lá e aí você vai colocar o seu cartão de crédito. Ó, quero passar essa comprinha em 2 vezes no crédito. O que a Amazon vai fazer? A Amazon, ela vai mandar, né, vai solicitar os dados para o seu banco, tá? Para o seu banco. A Amazon vai mandar aqui, ô banco, me fala o seguinte, esse cara, ele tem limite, tá? A compra deu R$ 50 aqui, esse cara tem R$ 50 na conta dele para me pagar? Aí o banco vai devolver essa informação para a Amazon no formato de webhook. Beleza? Então, é assim que as coisas funcionam. Tudo funciona na base de API webhook. Tá? Então, aqui é sempre na base de notificações. E é, como você pode notar, é quase instantâneo. Toda vez que você faz uma compra no seu cartão de crédito, é praticamente instantâneo ali, ele já desconta na sua conta e, enfim, o estabelecimento é pago. Então, é assim que as coisas funcionam, tá? E aí, voltando, a gente tem aqui diferença entre a API e o webhook que eu acabei de explicar para vocês. Basicamente é o método. A API ela trabalha no método pull ou polling, ou seja, o cliente ele precisa consultar o servidor para saber as atualizações. Então, por exemplo, verificar periodicamente com requisições de método get. Então, digamos, eu quero verificar se... Deixa eu colocar aqui para vocês. Imagina que você tem uma loja, tá? Uma loja de roupas online, um e-commerce. E aí você quer verificar se já saiu uma venda, tá? Já saiu uma venda. Ao invés de você ficar toda vez
enviando, buscando as informações lá no seu site, a cada 5 minutos você fica verificando, saiu uma venda? Será que saiu uma venda? Deixa eu ver aqui. Aí fica atualizando a página. Ao invés disso, você pode deixar um webhook lá e esse webhook vai te notificar no e-mail, vai te notificar no WhatsApp, enfim. Tá? Essa é a diferença básica. Eu acho que já deu para todo mundo entender aqui. E aí o webhook funciona nesse formato de toda vez que um evento ocorre, você recebe esses dados ali. Então, galera, no resumo do resumo, é isso, tá? É assim que funcionam webhooks, é assim que funcionam APIs, é assim que funcionam chaves de API, tá? Esse aqui é o funcionamento básico de tudo, tá? Eu consegui mostrar isso aqui tudo para vocês, né? Sintetizar em 30 minutos, mas, cara, tem muito mais coisas, tá? Dá para se aprofundar muito mais nesse assunto, tem outras coisas que eu não trouxe aqui, mas esse é o 80-20 que você precisa saber para conseguir criar suas automações, criar suas requisições com muito mais velocidade, porque uma vez que você entende o que essas coisas significam, fica mais fácil para você criar suas automações aí. E aí, se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo foi valioso para você, deixa o seu like aqui no seu vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário, qual tipo de vídeo você quer ver aqui, qual assunto você quer que eu fale aqui, beleza? E aí eu tô deixando também aqui o link do meu Instagram, entra no meu Instagram, me acompanha lá no Instagram eu trago muito conteúdo de valor também. E é isso. Por hoje é só e te vejo na próxima.